O que acontece? Amanhã eu vou ter uma prova sobre militarismo. Quando falamos em prova, falamos em eu ter que explicar para fixar na minha mente. E é isso que eu vou fazer hoje. Militarismo no Brasil é, tem um tema principal, que é a ditadura militar. E o antecedente da ditadura militar é a Revolução dos 30. E o antecedente da Revolução dos 30 é a República Velha, que motivou a Revolução dos 30. E dentro da República Velha tinha uma coisa chamada política do café com leite. A política do café com leite era o seguinte: se alguém de São Paulo era eleito, no ano seguinte alguém de Minas Gerais devia ser eleito. Só que aconteceu uma coisa: uma pessoa de São Paulo foi eleita, e no ano seguinte, uma pessoa também de São Paulo foi eleita. O povo de Minas Gerais ficou muito chateado com isso. Muito. Então, o que eles fizeram? Um golpe liderado por Getúlio Vargas, com a promessa de que, com esse golpe, vamos fazer uma nova Constituição, acabar com a política do café com leite e vão ter eleições diretas. Então, é isso que fizeram. Getúlio Vargas liderou um golpe e ele assumiu a presidência, beleza? Então, de 1930, com a Revolução de 30, a 1934, ficou chamado o período de governo provisório, onde Getúlio Vargas era o presidente. Em 34, foi feita a Constituição, onde sim haveria eleições diretas. Só que a primeira eleição seria indireta. E adivinha quem foi eleito indiretamente? Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas é eleito indiretamente. Então, de 34 a 37, ele continua na presidência. Em 37, ele faz um golpe para se manter no poder. E ele permanece no poder até 45, certo? Ok. Então, esse período de 30 a 45 é chamado Era Vargas, salvo um período que eu vou falar mais à frente. Bom, a parte mais importante desse período, né, da República Populista é o período em que Juscelino Kubitschek é presidente no Brasil. Por quê? Porque o Juscelino Kubitschek ele fez o plano de meta 50 em 5, onde ele tinha várias metas e que deveriam ser cumpridas em 5 anos. Só que isso é meio que uma loucura. Isso foi loucura de fato. Só que dentre essas metas, tinha trazer a capital do Brasil para Brasília. Então, o que que fizeram? Uma construção de Brasília. Começaram a construção de Brasília, que foi inaugurada em 1960, tá? Um ano antes de Getúlio Vargas deixar o poder. Só que, cara, a construção de Brasília, a construção de uma cidade toda, na verdade, foi de plano piloto, mas a gente fala Brasília, porque o nome é Brasília, só que Brasília é o plano piloto em torno, enfim, isso é outra situação. Quando a gente está falando de uma construção de uma cidade em menos 4 anos, né, a gente fala em muito dinheiro gasto. E como a gente não tinha tanto dinheiro assim, tanto orçamento para gastar, o que a gente fez? Assumiu dívidas externas. Isso é importante para daqui a pouco. Então, guarda isso. Após o Juscelino Kubitschek, veio outra pessoa, que era Carlos Luz. Não é importante para nós. O que é importante é que em 51 foi eleito novamente Getúlio Vargas. Então, Getúlio é eleito novamente. Algumas pessoas falam que era Vargas, parte 2. Eu concordo com isso. Mas isso não é importante. Enfim, vamos lá. O ponto principal é que em 54, Getúlio Vargas ele vai se matar. E se ele era odiado, agora ele vai ser amado e se tornou um mártir no Brasil. Então, com o suicídio de Vargas, o que acontece? Acaba, obviamente, era Vargas e começa no Brasil um momento insano de estabilidade política e de fragilidade institucional. Em 61 é eleito o Jânio Quadros. Jânio Quadros ele é eleito quase que imediatamente, ele renuncia o cargo de presidência e assume quem? O vice dele, que era o João Goulart, que é o Jango. O Jango, vamos lá, ele é um pouco polêmico. Por que ele é polêmico? Porque esse período estava acontecendo no mundo todo uma polarização entre o capitalismo e o comunismo, chamada, né, Guerra Fria. E, enfim,
Bom, ninguém queria, né? Os Estados Unidos, na verdade, principalmente os Estados Unidos, não queria que na América houvesse um país sequer comunista. Então, os Estados Unidos ele tinha um medo enorme que houvesse um país comunista no Brasil, principalmente por conta de Cuba, né, em pós 1959. Então, aqui na América Latina, começa uma onda de ditaduras militares. Então, no Paraguai, no Guatemala, no Chile, em 73, houveram ditaduras militares que foram financiadas pelos Estados Unidos. Mas voltando ao Jango. O Jango, ele tinha ele tinha uma ideia chamada reforma de base. Essa reforma de base tinha várias coisas, inclusive é, uma reforma agrária. Isso não é agradável aos olhos de um país capitalista, né? De uma potência capitalista. Então, Jango é eleito em 61, só que com muita oposição militar. E para ele ser eleito, ele teve que fazer um acordo com os militares. Os militares falaram o seguinte, ó, beleza, a gente te aceita como presidente. Todavia, agora não vai ser mais presidencialismo, vai ser parlamentarismo, ou seja, o poder de Jango foi limitado. Só que em 63, através de um plebiscito, Jango consegue recuperar o presidencialismo, tá? Aí o que acontece? Ele ficou corajoso. Então ele faz o seguinte: agora que eu sou presidente, mano, tenho poder, fazer o seguinte, e essas reformas de base, hein? Tá podendo ou não? Vindo a reforma de base, tinha a reforma agrária. Isso não é, de forma alguma, bem visto por potências capitalistas. Então, os Estados Unidos já ficou, mano, não vai estar dando. Então, o que que fizeram, mano? Você, infelizmente, vai sofrer um golpe agora. Vamos tomar o poder. Então, tiram o Jango do poder e, através de eleições diretas, elegem Castelo Branco e iniciar a ditadura militar no Brasil. É importante saber também que dentro de tudo isso tinha uma coisa acontecendo, que era a Operação Brother Sun, tá? Que era basicamente assim, se der merda no Brasil, se a ditadura der merda, a gente assume. Tipo isso. Era tipo assim, os Estados Unidos enviou embarcações, combustíveis, armas para se der alguma coisa errada né, nessa ditadura, eles iam ajudar os militares, tá? É importante saber que essas reformas de base foram vistas como radicais e até um risco para a propriedade privada. Então, o que que aconteceu? Começaram a surgir movimentos no Brasil em março, né, de 64, chamados Marcha da Família com Deus pela Liberdade. É um nome que eu não ia decorar, mas é isso. Somando o movimento do povo com os militares que já estavam querendo fazer um golpe, aí que já se lascou mesmo. Todo respeito. Beleza. Aí houve a eleição indireta de Castelo Branco. Depois, um monte de outras eleições de militares. Mas foi em 67 que houve uma Constituição. Historicamente, falam que a Constituição foi promulgada por conta que ela foi consolidada pelo Poder Executivo. Eu acho que não. Acho que ela foi outorgada, mas eu não vou discutir isso. A gente vai para os atos de exceção, né? Os atos institucionais que são muito importantes para compreender o quão absurdo é a ditadura militar, não só do Brasil, mas qualquer um. Bom, em 1964 aconteceu o AI-5, né, que é o ato institucional. Eu falava com eu sou autista. Tá, em 1960, tá, em 1964 houve o ato inconstitucional 1. O que que acontecia nesse ato inconstitucional? O poder era concentrado exclusivamente no executivo, era livre a cassação de mandatos, tá? E além disso, os direitos políticos foram suspensos, tá? Bom, aí em 1965, né, o ano seguinte, teve o AI-5, que basicamente extinguiu o multipartidarismo. Então ficaram só dois partidos, né? Que era o partido Arena, que era o partido do governo mesmo, né?
pessoas a favor da ditadura militar, e o MDB, que era oposição. Só que era uma oposição, amigo, muito controlada. Então, tipo assim, não era considerado nada, nenhuma ameaça. Agora a gente vai para o cerne do âmago, que é o AI-5. Foi instituído em 1968. Instituído, né, na verdade. Instituído. Então, o que que era o AI-5? AI-5 era o seguinte: ele suspendia o habeas corpus para crimes políticos, permitia o fechamento do Congresso. Então, o AI-5 ele basicamente inaugurou toda a bosta que aconteceu durante a ditadura militar. Em 68, tá? Esse ano, né, em 68, aconteceu a passeata dos 100 mil. Foi um movimento estudantil enorme, né? Que basicamente se opunha à ditadura militar. Muita gente faleceu, mano. Muita gente morreu. Além disso, obviamente, houve muita tortura, muita violação de direitos humanos, principalmente do DOI-CODE, que era o centro de detenção e tortura do próprio governo, que tinha também como finalidade terrorismo do Estado para silenciar a população. Era basicamente isso que ele fazia. Ninguém assumia, mas era isso. E no mesmo período, teve um milagre econômico. Como eu poderia não falar disso, né? Poxa, só tinha coisa ruim na ditadura. Tá, eu vou ler aqui porque é bastante coisa. Então, o milagre econômico, o que aconteceu durante esse período? Teve um crescimento acelerado de 10% do PIB ao ano. É muita coisa, tá? O PIB crescer 10% ao ano, é tipo, uau. Enfim, só que teve o arroz salarial, tá? Isso aumentou a margem de lucro. E houve o endividamento externo também, né? Que financiou aquelas obras, inclusive a obra de Brasília que eu falei. Teve um investimento estrangeiro também, que fez uma internacionalização da economia. Só que tudo isso, com o aumento do PIB, arrojo salarial, endividamento externo, acabou que concentrou a renda tanto, que a desigualdade explodiu no Brasil. E outra coisa, em 1973, para acabar com o milagre econômico, aconteceu a crise do petróleo no mundo. Tá, quase chegando ao final, a gente está em 74 então. Em 74 foi acontecendo uma abertura lenta e gradual para a redemocratização do país. Então, em 74 foi o início do governo Geisel. O que que ele fez? Ele lançou projeto para essa abertura lenta. Além disso, ele revogou o AI-5, que foi muito bom. Ele fez uma lei da anistia, que foi, mano, tão controversa, porque ao mesmo tempo que ele perdoava crimes políticos, né, das pessoas que foram torturadas, ele também perdoava os torturadores. Então foi tipo assim, uma bosta. E foi o fim do bipartidarismo. Então começaram a surgir novos partidos, entre eles PDT, PDS, PMDB. Então houve a redemocratização aí, só que redemocratização parcial, inclusive teve um movimento conhecido demais chamado Diretas Já, que foi uma campanha para votar, né, as eleições diretas. Só que, mano, apesar de um monte de gente, sabe, se reunir para volta da democracia no país, teve uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional foi derrotada pelo Congresso. Em 1985 houve uma disputa para ver quem seria eleito, o Tancredo Neves ou José Sarney. José Sarney ia contra o governo e ele foi eleito. Então, com a eleição de José Sarney, né, ele assumindo, ele foi o fim da do regime não, da ditadura militar e ah, em 1988 finalmente foi promulgada a Constituição do Brasil. Tá, aí eu só vou falar mais algumas coisas importantes, porque durante a ditadura militar, houveram muitas formas de manifestação, além daquelas manifestações, né, de movimentos estudantis, enfim. E uma das formas de manifestação
veio através dos artistas, em que através de músicas, obras, literatura, mas principalmente músicas, e com muitas metáforas, com muitos códigos escondidos ali, eles iam contra a ditadura militar. Chico Buarque é um destaque nisso, mas tem muitos outros, Geraldo Vandré, bom, sabe, foram artistas que realmente eles lutaram contra a ditadura. E, tipo assim, apesar de todas as letras elas terem que ser aprovadas, ainda assim, muitas letras passaram, sabe? Pra você ver como os ditadores são burros. Tá, vamos lá, resumo com algumas datas. Em 1930 acontece a Revolução de 30, o início da Era Vargas, fim da República Velha. O início da Era Vargas dura até 1945. Só que em 1951 o Vargas é eleito novamente, ele se mata em 54, isso gera uma fragilidade política imensa no Brasil. Em 56 é eleito Juscelino Kubitschek tem um plano de meta 55, dentre isso ele planeja inaugurar Brasília, né, a construção de Brasília, que era a capital do Brasil. Isso gera uma dívida externa enorme para o país. Em 61, ele deixa o governo. Em 61 também é eleito Jânio Quadro renuncia ao governo entre João Goulart, que era o vice dele, João Goulart. Ele tem que entrar só que através de um parlamentarismo que limita o poder dele. Em 63, ele consegue voltar ao presidencialismo, ele faz o plano, as reformas de base. Isso faz com que os militares queiram fazer um golpe. Então, em 64 acontece o golpe. O golpe vai durar até 85, quando o José Sarney é eleito, acaba o golpe militar. Em 88 tem a nova Constituição do Brasil. Tá, nos atos institucionais, AI-1 foi em 64. O que que ele fazia? O que ele fazia? Dava pleno poder ao Poder Executivo. Ele permitia a cassação de mandatos eletivos e ele também suspendia direitos políticos. No ano seguinte, em 1965, teve o AI-2, que acabava com o multipartidarismo e instituía o bipartidarismo, com dois partidos apenas, obviamente. A Arena, que era no próprio governo, na própria ditadura, e o MDB, que era uma oposição, só que extremamente controlada. Tá? Em 1968, tem um AI-5. O que o AI-5 fazia? Ele foi o pior. Ele suspendia os habeas corpus para crimes políticos, permitia o fechamento do Congresso e dava ao executivo poder absoluto para caçar mandatos. Então, o que fazia basicamente? O poder executivo podia cometer o crime que quisesse, que ele não seria julgado, não seria interrogado, não seria nada. Era isso. Resumindo, é isso. Vamos pular!